Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arthur, para os que me conhecem. Para os que não me conhecem, meu nome também é Arthur. Eu sou psicólogo, tenho uma especialização na área clínica, eu sou psicanalista também. E entre muitas das coisas que eu sou feliz de ter feito, uma delas é a amizade com o Gabriel, que é professor de vocês. Então, Gabriel, um abraço para você e para os teus alunos aí, tá? Então, eu tive uma experiência muito legal numa escola. Eu era psicólogo de uma rede municipal aqui na cidade de Nova Trento, onde moro, e tive um convite para ser diretor de uma escola com muitas dificuldades, com problemas de comportamento. O conselho tutelar da cidade tinha uma sala dentro da escola. A polícia fazia visitas rotineiras naquele lugar. Logo no início, quando eu fui pedir para o prefeito ar-condicionado para aquela escola, me negaram porque, segundo os políticos, o prefeito no caso, na época, nem ventilador eles mereciam. E as condições realmente do prédio eram horríveis, né? Horríveis mesmo. E havia muita depredação. Cada final de semana, ao retorno dos profissionais, haviam pichações assim que viravam histórias durante a semana sobre quem fez, por que ofendeu fulano de tal. Então, as mazelas muito grandes, né, em torno dessa situação. Quando eu fui convidado para estar diretor lá, eu fiquei bastante preocupado, mas aceitei o desafio. Apesar de não ser da área da pedagogia, mas já tinha bastante ligação com os professores, com a rede municipal, então podia, assim, com algum respaldo. Mas foi muito difícil mesmo, lidar com a situação da depredação. Essa é uma que eu vou especificamente falar, porque o Gabriel me convidou para falar sobre o experimento das janelas quebradas. E quando eu fui me deparar com esse problema da escola, né, primeiro, como psicanalista, eu penso, né, mas na ocasião pensava que aquelas pichações diziam respeito a coisas que não poderiam ser ditas de outra forma que não fossem através daqueles símbolos, né, de pênis e palavrões, ofensas, tudo muito ligado à sexualidade, curiosamente, né? Era fulano de tal, a professora tal é gostosa, então sempre ligado a algo reprimido assim da sexualidade e palavras ofensivas com cunho sexual, né? Vocês sabem que é mais ou menos assim, né? Os palavrões têm, se vocês forem olhar, vários deles têm uma relação com a sexualidade. Então, interpretei dessa forma, entendendo que aquela escola precisava conversar. Então, isso foi um lado das coisas que fizemos, né? Rodas de conversa, né? Para ajudar a lidar com isso. Mas o experimento das janelas quebradas me auxiliou nas situações em que começaram a aparecer, na gestão que eu assumi, situações de coisas quebradas, né? Então, aparecia uma torneira quebrada, aparecia uma janela quebrada. E se por um lado a gente começou a procurar saber de várias formas quem havia quebrado, né? Eu vou até contar para vocês uma situação bem curiosa, assim. No meu primeiro mês como diretor, surgiu a situação de uma depredação, né? Um vidro quebrado. Então, logo fui até a sala para perguntar quem havia feito e se poderia me dizer quem foi, né? Que estava num ambiente de confiança, que ia ser resolvido da melhor forma, mas de que as pessoas que não haviam quebrado não se responsabilizariam pelo dano do patrimônio, né, feito por uma pessoa, provavelmente. Muito curioso, pareceu uma situação em que a pessoa que havia quebrado seria dedada, e eu desaconselhei esse caminho. Foi intuitivo, eu achei que não era por aí, mas insistia de que a pessoa se revelasse. A pessoa, como vocês devem presumir, não se revelou, não disse que ela havia feito, né? Eu era um diretor novo ali, né? Tudo o que se já conhece sobre situações dessas, ele não disse quem era. Então eu retornei à sala e coloquei uma situação, foi na verdade
uma questão meio salomônica, assim, Salomão, sabe? Aquela história do bebê, que eu corto o bebê no meio, a mãe verdadeira do bebê vai dizer, pode entregar para outra mulher, mas não corte a criança, né? E aí Salomão ia saber quem era a mãe de fato daquela criança. Essa história, real ou mítica, ela mostra que às vezes a gente precisa investir em algumas coisas mais pesadas, assim, né? Então, eu havia dito que a nossa escola ela estava ligada a uma noção de responsabilidade e que a pessoa que havia quebrado precisava se responsabilizar. Tá aí um detalhe, eu já havia ligado para a vidraçaria para saber o preço do vidro. Então são situações que tu começa a perceber que ou tu ajusta logo, ou como era antes, né, as pichações, né, havia uma pichação, uma semana depois havia uma outra, então a depredação ia aumentando, aquele lugar parecia assim um cemitério, assim, horrível. Então, quando apareceu esse vidro quebrado, eu logo fui atrás, né, da responsabilização. O que fiz, que foi meio estranho, assim, mas deu muito certo, que bom, foi que eu disse que o vidro custava 22 ou 23 reais e que cada pessoa da sala se responsabilizaria por pagar esse valor. Uma criança do 7º ano, mas vai ficar barato, diretor. Eu falei, não, você não entendeu. Aí eu comecei a dizer, você, fulaninha, a menina toda bonitinha, assim, que nunca teria sido ela, sei lá, mas não teria sido, ela regalou os olhos e eu disse, você vai pagar 23, você vai pagar 23. E aí abriu uma situação de falar sobre justiça. Tudo isso é ótimo, gente, tudo isso é maravilhoso, conversar sobre justiça num cenário daquele, né? Até que eu disse que a minha opinião era de que, como a pessoa que havia quebrado não estava se responsabilizando, então eu precisava ter certeza que quem quebrou ia pagar 23. E como eu não sabia qual deles eram, e não havia sugerido a opção de ser dedado, então cada um ia pagar 23. Gente, eu não sei o que aconteceria se a pessoa que quebrou não tivesse se revelado, né? Mas o que aconteceu, e eu mais ou menos calculei, foi de que a pessoa ela sentiria a responsabilidade, né? Porque já se sabia que era ela, e ele sentiria a responsabilidade de fazer os pares dele pagar 23 reais. Então, ele assumiu a responsabilidade de pagar os 23 reais. Ele disse, fui eu, diretor. A gente resolveu da melhor forma, conversei com o pai. Primeiro, eu distingui o que fez ele quebrar o vidro. Ele acabou gostando da menina mais bonita da escola. Eu disse que ele tinha sido um tolo, porque gostar da mais bonita da escola era, né, bastante complicado, né? Ele estava jogando muitas fichas num número difícil de alcançar. Então a gente conversou, brincou, amenizou, conversei com o pai dele ficou muito... Primeiro o pai dele disse que não tinha sido o filho, eu disse, não, foi o filho, ele está aqui comigo, ele está dizendo que foi, e eu ajudei o pai a entender que haviam razões subjacentes ali, né? Mas que ele teria que se responsabilizar, que eu esperava que o pai dele, além de responsabilizá-lo com esse custo, né, de alguma forma, mas que eu precisava que o pai arcasse com a responsabilidade do pagamento do vidro. E é muito curioso porque eu também investiguei com o pai se teria condições, né? Os meus pares, professores, disseram não se pode fazer isso porque é escola pública, há várias noções assim, ou subnoções sobre o assunto assim, mas eu arquei com o peso da ideia, né? E pautado no experimento da janela quebrada, né? De que consertar o vidro logo que quebrado produziria efeitos de maior cuidado, né? Então essa situação da janela quebrada, de logo resolver, né, para que o problema não aumentasse, somado a uma responsabilização dos meninos, né, e das meninas sobre o responsável, que ele teria que arcar, né? O pai veio no outro dia, levei o garoto até a sala, né? Disse, olha, fulano de tal, o pai dele já veio e se responsabilizou pelo vidro, então a partir de agora não se fala mais nada a respeito disso, porque o garoto e o seu pai já pagaram pelo erro cometido, então agora ele não nos deve mais nada. Então essas noções, né, foram todas elas lançadas, né, à discussão, e evidentemente naquela manhã o cara do vidro já estava instalando o vidro, né? Eu poderia falar de várias outras situações assim de depredação,
né, como sujar a sala de aula, né, e aí chamar a mulher da limpeza, a dona Cissa, que era a mulher da limpeza, chamar uma mulher, que é a mulher da limpeza, numa roda de conversa para discutir, né, por que os moleques tinham o costume de botar o pé na parede e sujar a parede. E a dona Cissa, que limpava a sala, poder dizer, olha, se vocês puderem evitar de botar o pé, porque eu tenho bico de papagaio. E os meninos perguntando o que é bico de papagaio, aí o fulano diz, meu avô também tem, né? É que é um negócio que dói na coluna, né? Então ela não era mais a mulher da limpeza, ela era a dona Cissa, a mulher que cuidava da limpeza, né? E eles começavam a se cuidar, né? Às vezes um se relaxava e botava o pé na parede, vinha uma colega, um colega e dizia, ô, seu burro, tira o pé daí, porque a dona Cissa tem bico de papagaio, né? Eu presenciei inúmeras vezes situações como essa, né? Onde esse cuidado, né, com o patrimônio foi permitindo que a escola fosse avançando, né? E a depredação a ponto de se extinguir, né? As pichações, uma situação muito legal que eu quero compartilhar, acho que o vídeo está longo, o Gabriel já deve estar maluco comigo, mas eu pedi para o secretário de Educação que ele conseguisse uma oficina de pichação. O secretário disse que não, que isso trazia droga para a cidade. Eu falei, eu acho que tu está atrasado, a droga já está aí e não teve nem oficina de pichação, né? Não entendeu que a oficina de pichação pudesse talvez ajudar a molecada a usar essa pulsão, esse desejo de agredir, né, a escola de uma maneira criativa. Não consegui. Eu acabei comprando os sprays, eu fiz uma reunião, uma assembleia com todos, eu expliquei que eu havia comprado os sprays, que a gente ia deixar os sprays num cantinho do lado de um banheiro lá e que a partir daquele momento estava autorizado os alunos a usarem os sprays, mas a única condição era não pichem o prédio. A gente vai disponibilizar um lugar para vocês fazerem isso, que era um muro ao lado do ginásio, onde vocês têm liberdade para fazer as pichações que quiserem, mas só lá. E foi maravilhoso, assim, de arrepiar, como essas experiências, né, ligadas a esse conceito, né, da teoria das janelas quebradas, que me orientou demais, né, e outras ideias, elas foram dando muito certo, né? Essa história da pichação, houveram só 3 pichações a partir do momento que a gente instituiu o spray e o muro das lamentações, lá que a gurizada escrevia. Teve 3 pichações, as 3 elas têm relação com o amor, então era fulano ama fulano. Então isso é tudo muito lindo, né? E as nossas teorias, né, elas nos auxiliam nisso na hora que a gente precisa pôr em prática. Então, assim, esses experimentos em neurociência, né? Não sei o que, o estudo com macaco bonobo, tu olha e pensa, pô, isso não tem relação com nada. Sinto lhes dizer que tem, né? Que a gente usa complexamente, né, as informações, as teorias, os conceitos, os experimentos a nosso favor quando a gente vai, né, se utilizar do nosso saber para fazer algo, né? Então, esse é um exemplo de que como esse experimento pautou uma certa lógica que eu implantei na escola e que deu muito certo. Aliás, para dizer, eu saí dessa escola em 2016, final de 2016, e a única coisa que ficou daquilo que fiz, né, não é o método, não é as experiências de trocas, a única coisa que está funcionando até hoje é o cuidado com o patrimônio. Então, o experimento das janelas quebradas funciona pra caramba. Valeu, pessoal, um abraço, me chamo Arthur Fabene, se alguém precisar, me procura na rede social aí, o Gabriel passa meu contato e a gente pode trocar mais alguma ideia, tá bom? Um abração, valeu!